Amém. Gente, fica à vontade para sentar no seu lugar. Quem que está aqui pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez? Davi, eu não sei se é alguma caixa aqui que está dando algum sinal, algum retorno. Faz um sinal com a mão aqui, quem está aqui pela primeira vez. Ó, uma pessoa aqui, quem mais está pela primeira vez? Duas, lá no fundo. Quem mais? Três, tem mais? Levanta a mão assim, ó. Vocês vão ganhar presente, gente. Aqui, quem que tá? Tem dois lá no fundo? Sim? Deixa eu tirar o sol aqui. Isso. Então, eu queria que todo mundo aplaudisse, em nome de Jesus, essas pessoas. Gente, é uma alegria receber vocês aqui. A gente está recebendo vocês em casa. Eu não sei vocês, mas eu gosto de receber visitas, então é uma alegria receber vocês. A gente ora pelas nossas visitas. E estou muito feliz também que estou vendo várias pessoas aqui, vários amigos, vários patos do videogame aqui, então estou muito feliz. É sempre bom a gente rever as pessoas que a gente gosta. Gente, antes de mais nada, primeiro Gabriel e Raquel estão liderando a decoração agora. E eu não sei se você é muito chegado em arte, eu não sou, mas esse quadro aqui, quem já viu esse quadro aqui? Na internet, enfim, em algum lugar. É um quadro bem caro, né? Bem famoso. A gente não comprou esse quadro, mas ele tem uma representação bem interessante. Ele tem uma representação de um contraste. Leandro, se você puder trazer o passador, eu acho que eu esqueci ali na cadeira. Ele tem uma representação de um contraste. E eu estava vendo, como eu não sou ligado em arte, gente, eu estava vendo o que significa essa imagem, né? Essa mão primeira aqui é a mão. O nome da arte chama A Criação de Adão, do Michelangelo. E aqui essa primeira mão representa o Deus gerando vida para um homem passivo. É muito interessante, né, que na arte eles conseguem trazer e explicar cada detalhe, cada traço da arte. E aqui demonstra um dedo ativo, se esticando ao máximo, e um dedo totalmente passivo aqui do Adão sendo criado. O tema da mensagem de hoje é contraste. A gente está falando sobre o evangelho perdido. E é interessante que eu vinha conversando com várias pessoas ao longo do ano passado, ao longo desse ano também. E como é que é muito comum a gente estar aqui na igreja há tanto tempo e não saber o que é o evangelho. Talvez você diga assim, cara, o evangelho é Jesus, morreu na cruz pelos nossos pecados. Sim, isso é parte do evangelho. E é por isso que nós falamos que em 4 cultos nós estamos pregando uma mensagem só, que é a mensagem do evangelho. Nós falamos que estamos construindo muita coisa e também destruindo muita coisa. Estamos destruindo muitas convicções erradas e plantando muitas outras coisas. E eu queria falar da mesma forma que eu falei no último culto. Apertem os cintos, venham nos outros, porque é uma mensagem só, tá bom? Hoje a gente tem a segunda parte da nossa mensagem sobre o Evangelho. E perdido porque está perdido no meio de tanta gente na igreja, e a gente não sabe o que é o Evangelho. Se alguém perguntar para você, eu espero que depois dessa série você saiba explicar o Evangelho. Amém? Eu vou fazer um resumo rápido do que a gente falou no primeiro culto, gente. No primeiro culto, a gente falou sobre 2 alianças. A antiga aliança e a nova aliança, baseado lá em Jeremias 31. E nós falamos que a principal comprovação de alguém que está na nova aliança é que ele obedece a Deus de uma forma natural. Ele não é obrigado a obedecer porque a lei está mandando obedecer, mas ele obedece porque flui dele. Porque nós falamos que se na antiga aliança havia uma tábua, onde Deus escreve a lei em tábua, na nova aliança agora Deus escreve nos corações.
Não há mais lei em tábua, mas a lei é escrita em carne, em corações. Então, quem está na nova aliança, agora, obedece a Deus voluntariamente. É quem recebeu o arrependimento verdadeiro, quem se arrependeu verdadeiramente e recebeu um novo coração. E quem está na nova aliança, nós falamos no último culto, que não consegue mais pecar tranquilamente. Nós pecamos? Pecamos. Por quê? Porque nós estamos num corpo ainda sujeito ao pecado. Mas quem agora recebeu um novo coração não consegue mais pecar tranquilo. Pecar mal. Se arrepende profundamente. É isso que a gente falou sobre a nova aliança. E um outro sinal da nova aliança é que agora a pessoa tem uma vontade sobrenatural de glorificar a Deus. Se na antiga aliança a pessoa teria que ir lá e bater um checklist nas tábuas da lei, checklist, agora a lei está impressa em carne, então obedecer a Deus é um desejo que brota e que nasce. A glória de Deus é o alvo de quem está na nova aliança. E nós vimos também que uma vida religiosa não é suficiente, gente. Uma vida religiosa não é suficiente. Vir à igreja não é suficiente, porque se você não receber um novo coração, você está servindo a qualquer outra coisa e não a Jesus. Quem recebeu um novo coração está amarrado a Cristo. E tudo que nós fazemos, seja na segunda-feira, seja na sexta-feira à noite, nós estamos amarrados a Cristo. Ok? E se você, em algum momento, assim como eu falei que no último culto eu aceitei Jesus 3 vezes até os 12 anos, se em algum momento você pediu para Jesus entrar no seu coração e você foi sincero com isso, se você não apresenta os sinais da nova aliança, você não aceitou Jesus. Você fez alguma oração emocionada, mas você não é parte da nova aliança. O que mais? Por quê? Porque muitas vezes a gente aceita Jesus para se ver livre do pecado. Quem nunca ouviu aquela pregação de quem não quer ir para o inferno, aceita Jesus? Ah, eu não quero ir para o inferno. E aí a pessoa não quer ir para o inferno, ela aceita Jesus, mas na verdade ela só quer se livrar do inferno. Ela não quer Jesus, ela não ama a Jesus. E aprendemos também que o batismo, ele é somente um sinal externo. Ah, eu sou batizado. É um sinal externo. O sinal interno são as leis de Deus escritas nos nossos corações, em carne. Porque o homem que não está na nova aliança, isso é interessante. Se você não está na nova aliança, se você não creu em Jesus, você não é alvo de nenhuma das promessas de Deus. Por fim, nós falamos que é impossível encontrar-se com algo tão grandioso. Se você creu em Jesus, é impossível você ter se encontrado com Jesus e não ter a sua vida transformada. É impossível. Quem creu em Jesus e quem está na nova aliança frutifica de alguma forma. Ok? E hoje, se nós falamos das duas alianças na semana passada, hoje nós falaremos sobre dois personagens da aliança. Nós falaremos sobre Deus e o homem. Ok? Eu já queria pedir para vocês abrir lá em Isaías 6. Abram. Hoje a gente vai usar bastante a Bíblia. Eu vou ler bastante a Bíblia aqui. Isaías 6, a gente vai ler do 1 ao 5. Enquanto você vai abrindo, durante essa palavra, gente, eu queria pedir total atenção de todos vocês. Cada um de vocês que está aqui, eu queria pedir essa hora para vocês agora, que a gente preste atenção nessa palavra agora, porque a gente só tem duas possibilidades ouvindo esse tipo de mensagem. Ou a gente foge, ou a gente se esquiva, ou a gente aceita o que está sendo dito, que é a palavra de Deus, tá? Eu não vou suavizar a mensagem, o evangelho não é suave, o evangelho é certeiro, e eu vou falar aquilo que o evangelho é.
porque eu acredito que todos vocês aqui têm capacidade de entender o Evangelho e têm responsabilidade, inclusive, de dizer se você vai recusar a mensagem ou se você aceita a mensagem de Jesus. Então, a verdade do Evangelho, gente, ela precisa ser dita sem rodeios, e é isso que eu vou fazer aqui hoje. Muitos de vocês podem ficar frustrados, tristes com o que eu vou falar aqui. E eu falei isso no outro culto. Mas não olha para mim, gente. É a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser a medida dessa mensagem aqui hoje, tá? Eu peço para que vocês confiram na palavra, que vocês olhem para a palavra de Deus. Porque eu não quero que um dia vocês falem assim: Deus foi injusto comigo. Deus foi injusto comigo porque Ele nunca me falou das consequências de quem não era parte da nova aliança. E mais, eu não quero que eu seja culpado pela vida de vocês em algum dia, quando vocês estiverem diante de Deus. Porque todos nós, um dia, gente, a gente vai estar diante de Deus. A gente vive 90 anos, 100, na melhor das hipóteses. E eu não quero que, diante de Deus, vocês falem assim: o líder de jovens não falou o Evangelho como ele é. E é isso que eu vou tentar fazer aqui hoje. Amém? Amém. Então, o texto que a gente vai ler, Isaías 6, de 1 a 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, Isaías dizendo: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, de 1 a 5. Queria que a gente orasse mais uma vez. Baixe a sua cabeça. Deus e Pai, eu peço que o Senhor fale conosco aqui hoje. Eu peço que o Senhor ministre aos nossos corações aqui hoje, assim como o Senhor tem falado comigo. Deus, a minha oração é que a gente não saia daqui vazios, Pai. Não nos deixa terminar, não nos deixa começar esse culto, se for para a gente sair daqui vazio, Pai. Que o Teu Espírito Santo paire sobre nós, que a Tua glória preencha os nossos corações e as nossas mentes, Pai. Que os meus lábios impuros, Pai, nesse momento sejam usados pelo Senhor. Ai de mim. Mas que o Senhor fale conosco aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, de 1 a 5, ele conta um relato de Isaías quando ele entra no templo e ele se depara com a glória de Deus, ele se depara com a santidade de Deus. E é interessante que as primeiras vezes que eu li esse texto eu achei muito curioso: asas, olhos, pés. E nesse texto ele apresenta pra gente os 2 personagens da aliança que a gente vai conversar aqui hoje, Deus e o homem. Quando o profeta Isaías ele se depara com a glória de Deus, ele percebe que os arcanjos, os seres mais poderosos, os seres poderosíssimos do céu, que quando eles falam, os batentes das portas tremiam, eles cobriam os rostos e cobriam os pés, porque eles estavam diante de um Deus santo.
E eu quero trazer algumas características sobre Deus, sobre o Deus Santo. E o primeiro deles que eu vejo nesse texto é a grandeza de Deus. Para a gente entender sobre os personagens da aliança, eu quero falar um pouco sobre Deus. No texto que nós lemos, fala sobre Deus estar num alto trono e que Ele é Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos significa que Ele é um Senhor poderoso, Ele é um Senhor grandioso. Ele é o Deus dos exércitos. E falando sobre a grandeza de Deus, gente, todos os seres são totalmente dependentes de Deus. O arcanjo mais poderoso não chega próximo de quem Deus é. Deus é muito grandioso, Deus é poderoso e Deus é incomparável. A glória e a majestade de Deus não são algo externo, não são algo que Ele decide ser. Deus não decide ser grandioso, Ele simplesmente é algo que vem do caráter dEle. A majestade, a grandiosidade é o próprio ser dEle que manifesta isso. E as Escrituras nos ensinam que Deus ele é perfeito. Ele é perfeito e não falta nada nele. Não falta nada no aspecto dele. Nós vimos na semana passada que Deus cria o homem não porque ele precisava de algo, mas como uma expressão de amor, como uma expressão de um criador cria, não porque ele precisa, mas porque aquilo é um ato de quem ele é. Então, Deus cria não porque ele precisa. E por ser perfeito, cada aspecto do que ele é e do que ele faz é perfeito. Deus ele é justo, mas ele também é perfeito. Não existe possibilidade nenhuma de defeito em Deus. Deus ele é grandioso. E é interessante, gente, que essa perfeição de Deus é que assegura a gente de que ele vai tratar a gente com justiça. O que Deus fala é verdadeiro, o que Deus é verdadeiro. E lá no Salmos 95:3 diz: pois o Senhor é grande, o Senhor é o grande Deus e o grande Rei acima de todos os deuses. Salmo 104:1 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. E o 145 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Quando a gente fala de Deus, nós não conseguimos entender a Deus, Ele é grandioso. Eu gosto muito de uma imagem que demonstra a nossa linha do tempo como um risco aqui na parede. Éden, fim dos tempos. E Deus ele está para além dessa linha do tempo. Deus é grandioso. Deus não é limitado ao nosso tempo. É por isso que a Bíblia fala que um dia são como 1000 anos como um dia. Deus vê, eu acredito, isso eu não li em nenhum texto, mas eu acredito que Deus está olhando a história inteira em uma foto só. Porque Ele está para fora da linha do tempo. Ele é grandioso. E outra característica de Deus também é a justiça de Deus. Deus é um ser absolutamente justo. Nada falso existe na natureza de Deus. Suas obras, os decretos e os juízos é perfeito. Ele reina de uma forma perfeita. Existe muito debate sobre soteriologia, sobre salvação, mas Deus é um Deus justo e perfeito. Uma coisa a gente tem de garantia, gente. Nós saberemos que Deus terá tratado a gente com justiça. Porque Ele é perfeito e Ele reina sem parcialidade. A justiça também não é algo que Ele decide fazer. A justiça de Deus é algo que Ele é algo que emana da personalidade dEle. Deus simplesmente é justo. Deuteronômio 32:4 diz que Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. As suas obras são perfeitas. Deixa eu passar aqui. Você consegue passar, Leandro? Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Ele é totalmente justo e totalmente reto.
Salmos 36 diz: a justiça é firme como as altas montanhas e suas decisões insondáveis como o grande mar. Retidão e justiça são a base do seu trono. Deus é absolutamente justo. Justo. O que mais? Uma outra característica de Deus: Deus é santo, a santidade de Deus. Santo significa separado, gente. Separado e colocado ao lado ou totalmente distinto. Deus, ele é totalmente diferente de nós. Deus, ele é santo. Deus, ele transcende a sua criação. Transcender significa que ele está para além da criação. Deus, ele é perfeito. E a diferença entre nós e Deus não é meramente quantitativa, como se Deus fosse simplesmente maior. A diferença também é qualitativa. Deus é totalmente outro. Deus é totalmente santo. E Êxodo 3,14, Moisés pergunta para Deus sobre quem ele é, e Deus responde: eu sou o que sou. Porque não há parâmetro de comparação, não tem como a gente pegar algo e comparar com Deus. Deus, ele é absolutamente outro. Ele é o que ele é, ele simplesmente é. E talvez a santidade seja a maior verdade sobre Deus. A santidade é algo que a gente não consegue entender. Deus, ele é absolutamente santo. Tudo que ele é e tudo que ele faz é a expressão da santidade dele. Ele não decide ser santo também, ele simplesmente é. É estranho a gente falar que Deus não pode, né? Mas Deus não pode pecar, Deus não pode ser atraído pelo pecado por causa da santidade dele. Ele é santo. E Deus não pode ter prazer no pecado. A santidade de Deus, gente, significa que Deus está separado de tudo que é pecaminoso. Tudo que envolve pecado, Deus está separado disso. Deus, ele não decide, ele é santo, e como a gente falou, ele é uma expressão de quem ele é. Deus não escolhe em algum momento ser santo, em outro momento não mais. Ele é. Isaías 6,3, que a gente leu, diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aqui 3 vezes indica uma completude de um atributo de Deus. Deus é absolutamente santo. Vocês vão perceber que o que a gente vai falar aqui hoje tem muito a ver com a santidade de Deus. Então, nós não conseguimos enfatizar, e é interessante, né, que a Bíblia não fala que Deus é amor, 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 ou justo, justo, justo. A Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo. Porque isso é um dos atributos de Deus que reflete em todas as suas ações e todas as suas obras. E é por causa disso, gente, que Deus não pode ser apático com relação ao pecado. Tudo precisa passar pela santidade de Deus. Deus não pode ser neutro com relação ao mal e apático. Talvez você tenha ouvido já alguém falar assim, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quem já ouviu isso? Pois é. Salmos 5, 4 e 5 diz o seguinte: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos aqueles que praticam o mal. Loucura, né? Isso aqui é um reflexo da santidade de Deus. E sabe por que Deus odeia todos aqueles que praticam o mal? Porque Ele é santo. Se Ele é santo e Ele não odiasse o pecado, Ele não seria santo. Não seria. Se você ama judeu, você deve odiar o holocausto, porque o holocausto extermina os judeus. Percebem? Deus odeia todo o mal e também os malvados, aqueles que praticam o mal. Sim. Abacuque 1,13 diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Deus não pode tolerar simplesmente porque Ele é santo. Na IBD a gente falou um pouco sobre isso, e é como se o sol, com a massa quente que ele tem,
ele não consegue permitir que uma nave espacial se aproxime dele e pouse nele. A nave vai ser destruída, porque quem ele é não permite que algo que não tem a mesma natureza se aproxime. Deus é santo e odeia todo o mal. E aí talvez você diga assim, Deus não é amor? Uai, mas Deus não é amor? João 3,16. O problema, gente, é que a gente se apega em um atributo de Deus, a gente se apega no atributo de Deus de amor, e a gente ouve muita coisa sobre amor. Muita coisa. E aí é como se o nosso Deus fosse só amor, e não fosse justiça, e não fosse santo. E a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. E por que que a gente pega o atributo de amor? Por que que a gente pega o amor e casa com isso como se Deus fosse só amor? Porque a gente quer criar um Deus conforme os nossos deleites, conforme os nossos prazeres. A gente quer ser perdoado quando a gente decidir fazer um pecado terrível assim, a gente quer ser perdoado assim na hora, como se fosse o gênio da lâmpada. Porque um Deus que é amor, 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 faz isso, não faz? Um Deus que é santo, 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 não parece que ele vai fazer isso tão fácil, não. E é o que Adão fez. Adão, ele queria continuar vivendo, mas segundo os seus próprios padrões, não segundo os padrões de Deus. Os padrões de Deus era, você não come dessa árvore, você come de todas as outras trocentas e 900 e milhares de outras. Mas essa não, Adão. Não, eu quero seguir os meus próprios padrões. A gente cria um Deus que na verdade é um ídolo. Porque a gente cria um Deus fake. Então, criamos Deus segundo os nossos próprios termos. Deus, ele é justo, ele é perfeito, ele é grandioso e Deus é santo. Esses atributos a gente precisa muito conhecer. A gente precisa conhecer sobre isso. Quantos de vocês já leram Salmo 5, que fala de Deus odiar a maldade e o malvado na caixinha de promessa? Alguém já tirou na caixinha de promessa? Não tem, gente. Porque a gente cria deuses para os nossos próprios deleites. Esse é um personagem da aliança. Deus é um personagem da aliança. E eu queria falar sobre o segundo personagem da aliança, que é o homem. Conforme nós lemos no texto, temos dois personagens. E o homem, depois da queda, gente, ele se torna um ser rebelado contra Deus. Depois da queda no Éden, Adão se volta contra Deus. E aí o Isaías fala assim, ai de mim, porque eu vi o Senhor. O contraste que há entre a grandiosidade, a natureza de Deus, e agora um homem que pós-Gênesis 3, assim como Isaías, se depara com Deus e fala, ai de mim. E aí a minha pergunta é, onde está o pecado hoje, século 21? Onde está o pecado num mundo tão pluralista como a gente está hoje? A gente raramente fala de pecado. Porque nós culpamos o nosso temperamento, nós culpamos os nossos traumas, nós culpamos, talvez, poxa, eu estava sozinho, cometi aquele pecado. A gente raramente fala sobre o pecado, a gente culpa muito traumas, ambientes que a gente está, a gente culpa a criação dos nossos pais. Mas é interessante que muita coisa pode induzir a gente ao pecado, gente. Sim, traumas fazem com que a gente peque. Sim, pessoas, amigos, colegas de trabalho fazem com que a gente peque mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós pecamos porque nós gostamos. Esse é o ponto. A culpa não é de outro, nós pecamos porque nós gostamos, nós amamos coisas diferentes das quais Deus ama. Nós amamos aquilo que Deus odeia. É por isso. E o pecado não é um erro de percurso, gente. O pecado é uma hostilidade contra um Deus 3 vezes santo. O pecado é uma hostilidade. Olha o que diz em Romanos 8:7. A essência do pecado é a hostilidade. Hostilidade contra Deus.
Não é que nós somos boas pessoas e nos momentos difíceis, nos momentos assim, cara, eu estava sozinho, fiquei nervoso e aí pequei. Não, olha o que diz Marcos 7, 21 a 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vem de dentro a nossa maldade, não vem de fora. A questão não é que nós simplesmente pecamos, gente. A questão é que nós somos maus. Depois da queda, nós nos tornamos inimigos de Deus. Inimigos. E eu queria chamar Paulo para ter uma conversa com a gente agora, porque Paulo ele divide esses pecadores em três grupos. Paulo, como é que é isso? Me explica onde eu estou, quem eu sou. E aí eu queria chamar Paulo para conversa agora, a gente vai ler um pouco Romanos, vai ler alguns trechos. E nesse diálogo com Paulo, a gente vai entender 3 tipos de pessoas. A primeira, nós chamaríamos Paulo aqui para sentar do nosso lado. E aí nós diríamos assim, Paulo, e as pessoas que nunca ouviram falar de Deus? Como é que fica? E aí Paulo vai responder para a gente. Lá em Romanos 1, 18 a 22 e 28 a 32. Paulo diz assim, meu filho, é o seguinte, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e toda a injustiça. Toda a impiedade e toda a injustiça dos homens que preferem a injustiça do que a verdade. Porque Deus se revelou entre todos os homens. Desde lá da criação do mundo, os atributos de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina podem ser vistos claramente através das coisas criadas por Ele, de forma que os homens são indesculpáveis, porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos obscureceram-se, e eles se dizem sábios, mas na verdade são loucos. E aí, Paulo explica isso, que ninguém pode ter desculpa, porque Deus revela, inclusive por meio da natureza e por meio da consciência humana. Ninguém tem desculpa. As pessoas que não ouviram falar de Deus não têm desculpa. É isso que Paulo está falando aqui. E Paulo continua. Meu filho, além do mais, Romanos 1, 28 a 32. Além do mais, como eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Os homens se tornaram cheios de injustiça, maldade, ganância e depravação. São cheios de inveja, de violência, brigas, engano e malícia. São bisbilhoteiros, mentirosos, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Novas maneiras diferentes de praticar o mal. Desobedecem seus pais, são insensatos e desleais, não têm amor pela família, são implacáveis. Por quê, gente? Mesmo conhecendo o decreto de Deus e sabendo que quem faz essas coisas merece a morte, não apenas fazem, mas concordam com aqueles que fazem. Percebe que agora essa pergunta que a gente fez, Paulo, e as pessoas que nunca ouviram falar de Deus? Paulo diz aqui que a natureza criada, o mundo e a lei moral despertam na pessoa agora essa consciência do divino. Intencionalmente, nossa maldade se recusa diante dela. Nós desprezamos a Deus porque nós queremos. E no final aqui Paulo fala que Deus os entrega a uma disposição mental.
E aqui, gente, a pior coisa que Deus pode fazer com você e comigo é dar o que a gente quer, sabia? A pior coisa que Ele pode fazer com a gente é dar o que a gente quer. Foi o que Adão queria, não foi? A árvore de conhecimento do bem e do mal? Pois é. O maior juízo aqui que Deus fala, que Paulo fala, é que Deus os entrega a uma disposição mental e eles passam a fazer tudo o que eles querem. Deus tira, de alguma forma, essa consciência, essa graça comum, essa consciência do que é certo e errado aos olhos de Deus, de quem se volta contra Deus. Certo? E a gente continua o papo com Paulo aqui. E aí você vai falar assim para o Paulo: claro que essas pessoas são pecadoras, elas têm que ser condenadas. Mas eu não faço nada disso, Paulo. Eu sou uma boa pessoa. Nesse papo com Paulo aqui, Paulo de novo fala assim: senta aqui, meu filho. E aí ele vai lá em Romanos 2. Romanos 2:1 diz assim: se você pensa que está em um nível mais elevado de onde possa julgar os outros, entenda que quando você faz isso, você está condenando já que faz as mesmas coisas. E aí você fala assim: mas eu não faço as mesmas coisas. Você lembra o que acontece com os mandamentos quando Jesus reescreve os mandamentos? Havia lá os 10 mandamentos, certo? E aí, o que era seguir a lei de Deus? Era você ir lá e não matar, você não olhar para a mulher do próximo, você não roubar as coisas do próximo, não adorar outros deuses. Mas aí Jesus vem e dá um up na lei. Na nova aliança, ele imprime as leis no nosso coração, mas tem uma diferença da lei. Agora, matar não é só você ir lá e enfiar a faca no cabra. Matar, roubar, não é só você ir lá e pegar o que não é seu. Adulterar não é só você ir lá e trair a sua esposa, seu marido, ou com alguém que não é sua esposa e seu marido. Jesus ressignifica isso. Se você pecou aqui, para Jesus é a mesma coisa. Se você desejou uma mulher que não é sua, um homem que não é seu, você cometeu adultério. Olha que interessante. Aí Paulo continua: você já está julgando as pessoas, você faz as mesmas coisas. Você está quebrando os mandamentos. Você odeia, você mata as pessoas porque você odeia as pessoas. Você adultera porque você está se masturbando, você está olhando pornografia. Você rouba as pessoas porque você tem inveja daquilo que outro tem e você não tem. Você é tão mau quanto. É isso que Paulo está dizendo. E o juízo de Deus, continuando aqui, é conforme a verdade. Assim, quando você um simples homem julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa mesmo que vai escapar do juízo de Deus? Ou será que você acha que por causa da bondade, tolerância e paciência de Deus, Ele não vai te julgar também? O amor de Deus é para levar homens ao arrependimento e não para tolerar pecado. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Em outras palavras, Deus está falando assim: não, você não é uma boa pessoa. E aí estamos construindo aqui, entendendo a segunda pessoa da aliança, e nós vemos que nesse trecho a bondade de Deus não legaliza os nossos pecadinhos por causa do padrão de Jesus. Quem comete pecado de pornografia está cometendo o pecado de prostituição. Vocês percebem? Pornografia, eu estou pegando alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus e eu estou usando para os meus próprios prazeres. À luz do Evangelho e à luz de Cristo, Jesus ressignifica a lei. Você é um adúltero. Você é um prostituto, você é uma prostituta.
É isso que a palavra está dizendo. Porque, além do mais, Paulo diz que nós estamos enchendo o cálice da ira de Deus. Existe um cálice da ira de Deus que está sendo enchido. Toda a nossa maldade, gente. Nós nunca falamos isso. Eu duvido que você já ouviu isso num culto. Que existe um Deus que se ira todos os dias. A gente normalmente ouve que existe um Deus que ama todos os dias. É verdade. Mas existe um Deus que se ira todos os dias. Porque toda maldade gera repulsa em Deus. Gera repulsa e deveria gerar em nós também, se fôssemos parte da nova aliança. E não dá pra gente orar, gente. Não dá pra orar que Deus acaba com a maldade no mundo. Sabe por que não dá pra fazer isso? Porque não existe maldade. Existe malvados. Lembra do texto que a gente leu? A maldade brota de dentro de nós. Então, orar para Deus acabar com a maldade, você fala assim, Deus, acaba comigo e com todo mundo. Porque nós somos o problema. O homem. E aí, a conversa com Paulo continua aqui. Mas Paulo, eu vou na igreja, eu sou batizado, enfim. Eu tenho Deus no coração. Quem nunca ouviu? Tenho Deus no coração. Não preciso. E aí, Paulo responde pra gente lá em Romanos 2,17. Aqueles que se orgulham da sua religião. Ora, você que se diz judeu, leia-se cristão para nós. Você que se diz cristão, se apoia na palavra e se orgulha em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela palavra, você que está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, porque tem a palavra, o conhecimento e a verdade. Então, você que ensina aos outros, não ensina a você mesmo? Você que prega e fala contra o roubo, você rouba também? Você que diz que não se deve adulterar, adultéria? Você que se orgulha da lei ou da Bíblia, desonra a Deus? Desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês, por causa de nós que dizemos que somos cristãos, mas vivemos como se não fôssemos. Não é judeu ou não é crente, não é cristão quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão ou batizado aquele que é feita só fisicamente. Não. Cristão é quem é interiormente, e batizado ou circuncisão é operada no coração, no novo nascimento pelo Espírito Santo. A nossa vida religiosa, gente, não tem valor nenhum se nós não recebemos um novo coração e não somos parte da nova aliança. A gente falou na semana passada que as pessoas que são parte da nova aliança são aquelas que receberam um novo coração e que agora são parte da natureza divina. E Paulo fala aqui que essa nossa religiosidade externa não nos transforma. Ser batizado não nos transforma. Batismo é uma confirmação de alguém que já é parte da nova aliança. Alguém que recebeu um novo coração, agora anuncia para o mundo que você é parte da família de Deus. Do contrário, você tomou um banho. E olha o que diz lá em Gálatas 6,15, de nada vale ser circuncidado, e aqui leia-se batizado. O que vale, o que importa é ser uma nova criação. Você pode dizer que é filho de Deus, alguém pode ter dito, talvez seus pais podem ter dito que você era filho de Deus, que você era crente, mas lá em João 8, Jesus disse que os filhos de Deus fariam as coisas que ele faz, porque estão na nova aliança. A gente pode falar que adora Jesus, a gente pode falar que
vem à igreja, mas tem um problema, gente. Nós nos distraímos da nossa maldade. A gente sai de um culto e a gente comete pecado como se aquilo não fosse nada. Se eu pegasse aqui, ó, e colocasse, expusesse o WhatsApp de vocês, as conversas de vocês do WhatsApp, do Instagram, sei lá de onde, o que isso diria sobre você? Talvez a nossa maldade, ela esteja encoberta pela nossa religiosidade, porque eu venho à igreja, porque eu sou batizado. Então, percebem que nós falamos que Deus ele se ira contra toda a maldade, porque Ele é um Deus santo, mas Ele não nos destrói, porque Ele nos dá tempo. Sim, é verdade que Deus nos ama e nos ama com amor eterno. E é exatamente por isso que Ele não nos destrói. É muito interessante que, ao mesmo tempo que Deus se ira contra toda a impiedade, contra toda a maldade, contra a minha vida malvada, e aqui Isaías fala, os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo impuro. Ao mesmo tempo que Deus, Ele se ira, Ele está retendo a sua ira e está te chamando para arrependimento. Deus é um Deus que ama, com amor eterno. Mas nós não podemos estar na presença de Deus, porque nós não somos justos, não somos bons. Uma vez eu ouvi alguém falar, né? Cara, mas Deus é tão bom, isso é uma boa notícia, isso é maravilhoso. Eu falei assim, não é, porque nós não somos. Nós, diante de Deus, deixaríamos de existir. E quando eu conto aqui, eu estou contando sobre o homem, a humanidade, a segunda pessoa que é parte da aliança aqui. E o problema aqui, gente, o problema da nossa religião é que ao mesmo tempo que a gente acha que está indo bem aqui, a Bíblia não nos engana. Se você lê a Bíblia, se você ouve a palavra de Deus, você vai ser indesculpável também. Todos esses textos que nós lemos, gente, serviram então para destruir todo e qualquer argumento nosso para dizer que nós somos bons. Eu não posso sair daqui dizendo que eu sou bom e que eu mereço. Inclusive, se um dia alguém falar assim, ó, perguntar assim, eu sou crente, nasci de novo, sou salvo. Ah, é? E o que você diria então pro anjo lá quando você entrar no céu? Uai, eu sou crente, eu sou batizado, que eu sigo Jesus. O anjo vai dizer, não, você não entendeu nada. Por quê? Quem é parte da nova aliança são aqueles que entenderam a sua maldade e gerou em nós uma imerecida vida a ponto de a gente olhar para Deus e falar assim, Deus, por que é que o Senhor não me extermina agora? Eu não mereço estar diante do Senhor. A nossa religião, gente, a nossa religião, ela nos constrói, ela constrói coisas como se nós fôssemos bons. E é interessante que isso que a gente falou aqui, é como se na conversa com Paulo, você dissesse assim, Paulo, eu sou bom porque eu obedeço a Bíblia. E aí Paulo fala assim, você precisa obedecer e ter um novo coração. Nicodemos também obedecia. E aí Paulo, fecha uma porta. Você fala assim, Paulo, mas eu tenho boas obras aqui, eu dou cesta básica, tal. Paulo fala assim, não são as boas obras que levam você até Cristo. Paulo, mas eu tenho uma moralidade boa. Paulo fecha outra porta. É como se Paulo fechasse todas as saídas nossas aqui nesses textos e a gente não tem para onde ir. Nós não somos bons, gente. Diante de Deus, nós não somos bons, nós somos maus. E a nossa saída, ou a gente
cava fundo aqui de vergonha, ou a gente olha para Cristo e pede misericórdia. Quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho, sim, a cruz de Cristo é o ápice do Evangelho, mas o Evangelho todo começa no Gênesis. O Evangelho todo começa lá no Gênesis, nas alianças, passa por quem nós somos, e aí sim nós enxergamos esse contraste que a imagem mostra ali. Um Deus totalmente outro, totalmente diferente de nós que somos maus. Depois de Gênesis 3, gente, nós geramos maldade. Por que que no mundo há tanta fome? Por que que há tanto roubo? Por que que há guerras no mundo? Porque nós geramos. Não era plano de Deus. Nossas escolhas fizeram isso. Por fim, a conclusão é que todos os homens são pecadores. Todos nós pecamos. Todos os homens são maus. E lá em Romanos 3:9, Paulo fala: o que concluiremos então? Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Não há nenhum justo, gente. Não há nenhum justo. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Suas línguas enganam. Suas palavras estão cheias de veneno. Suas bocas estão cheias de maldição, amargura e veneno. Suas bocas estão cheias de maldição, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil conhecer a Deus e temer a Deus. Diante da lei de Deus, devemos nos calar, porque o mundo inteiro está sob o juízo de Deus. E aí, por fim, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós conhecemos e somos convictos e conscientes do nosso pecado. Portanto, gente, diante da lei de Deus, todos nós somos reprovados. Diante da lei perfeita de Deus, nós não somos aprovados. Nós não temos como nos defender. Nós somos indefensáveis. A lei exige que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. E a pergunta que eu faço é: você ama a Deus acima de todas as coisas na sua vida? Com todas as suas forças, com todo o seu entendimento? Porque nós não conseguimos fazer isso. Nós somos indesculpáveis. Culpados pelos pecados públicos, pelos pecados secretos. Essa é uma foto da nossa natureza. Isso é quem nós somos. Nós temos uma aliança, nós temos um Deus perfeito e nós temos nós. E qual que é a relação então de Deus e do homem? Ira e condenação. Porque fora da aliança não há um Deus, um velhinho bonzinho, sentado, falando assim, tudo bem, não há, gente. Eu não posso dizer para vocês que há, porque não há. A relação de Deus com o homem que está fora da aliança é de ira e de condenação. Esse é o tipo de relação que tem. A ira de Deus é totalmente compatível com o amor dele. Totalmente. Se ele não se irasse com aquilo que é mal, que é perverso, que é profano, ele não amaria verdadeiramente, ele não seria santo. Deus é totalmente justo. Talvez, se
Algumas pessoas, ou mesmo você, está pensando, cara, esse não é o meu Deus, esse não é o Deus que eu ouvi a vida inteira na igreja. Esse é o Deus da Bíblia, é um Deus santo, é um Deus sim que se ama, mas é um Deus perfeitamente justo. E se você orasse pedindo justiça para Deus, Ele teria que exterminar você, porque é isso que nós merecemos. A santidade de Deus não permite que nós se aproximemos dele. Nós acreditamos que Deus ele é capaz de fazer tanta coisa grandiosa, sabe? Cara, Deus abre o mar, Deus vai trazer uma bênção maravilhosa para mim, Deus faz chover quando precisa de chuva na Bíblia, Deus manda exército de anjos para salvar. É tudo verdade isso, gente. Mas também é verdade que um dia Ele, como justo juiz, vai julgar todos nós. Nós não acreditamos que seremos julgados, esse é o problema. Nós não acreditamos que Deus seria capaz de julgar. A ira de Deus é totalmente justa, gente. O pecado atrai todo tipo de ira. O pecado atrai a ira de Deus. A ira de um Deus perfeito, de um Deus santo, santo e santo. E a humanidade, é como se a humanidade estivesse desejando coisas pecaminosas, é como se nós quiséssemos cada vez mais praticar o mal, é como se nós, a humanidade, fôssemos uma carreta acelerando em direção a uma ladeira, e Deus está pisando no freio. Mas um dia Ele vai ser juiz, um dia Ele vai julgar todas as coisas. Deus está retendo a sua ira. Gente, vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender que uma vez que Deus é santo, uma vez que Ele é perfeito, nós não podemos nos aproximar dEle, da presença dEle. Vocês conseguem entender isso? E Deus, Ele precisa se irar contra todo o pecado, porque senão Ele não seria santo e não seria justo. Como um Deus santo e justo poderia olhar para a maldade e não se revoltar contra ela, e não punir a maldade? Ele não seria santo e não seria justo. A nossa ira é emotiva, a nossa ira é descontrolada. Quando a gente ouve a ira de Deus, a gente se apavora, porque a nossa ira é injusta. A ira de Deus é totalmente justa. Nada do que Ele faz tem traço de pecado ou de parcialidade. Nada. Deus, Ele é totalmente justo. E a questão aqui não é que, cara, eu preciso parar de fazer aquele pecadinho, eu preciso de parar de ter aquela conversa. Gente, a questão aqui, o problema não é o pecadinho, o problema é você, o problema sou eu. A nossa garganta gera pecado. Nós geramos pecado. O problema não é algumas práticas, o problema é quem nós somos. Nós somos maus. E a Bíblia diz que se você não nasceu de novo, não é que você vai ser condenado, você já está condenado. Lá em João 3,18, João 3,16 diz, Deus amou o mundo, não foi? Tá bom, João 3,18 diz que se você não está na nova aliança, se você não creu em Jesus, não é que você vai ser condenado, você já está. Já está. Percebem? Está próximo ali. E uma coisa que a gente raramente quer ouvir, raramente a gente quer falar sobre isso, é sobre inferno. Ao mesmo tempo que haverá um céu, haverá um inferno. A Bíblia fala sobre isso. Jesus falou de inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia, sabia? O Jesus amor, 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 foi Ele que falou mais de inferno do que qualquer outra pessoa. E Ele fala nos termos mais terríveis.
Jesus fala de agonia, Jesus fala de ranger de dentes. Jesus fala disso, de um choro angustiante, de uma dor profunda. Não é o diabo que governa o inferno, sabia? O diabo vai ser lançado lá também. Quem governa o inferno é Deus. É por isso que quando você foi salvo, o mais correto que você tem que dizer é: eu fui salvo da ira de Deus. É isso. Da escravidão do pecado, certo. A gente ainda peca na vida. Mas, como diz a Bíblia, não há coisa pior do que cair na mão de um Deus santo. Nós não sobrevivemos. Então, o inferno é a promessa daqueles que não são parte da nova aliança. Gente, se você não é parte da nova aliança, a promessa se chama inferno. Essa é a promessa bíblica. Deus disse que a condenação será sem misericórdia. Olha o que diz em Ezequiel 8:18. Eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo eu não os ouvirei. Não há segurança nenhuma contra a morte, gente. Nós morreremos. E vocês entendem que eu não falo isso como, cara, tenha medo do inferno e agora corra. Não, eu estou dizendo que isso é o resultado de quem não é parte da nova aliança. Isso é bíblico. Se você não creu em Jesus e não recebeu um novo coração, você já está condenado, segundo João 3,18, e você caminha para algum lugar, e não é a eternidade com Cristo. Não é. Deus não fez promessas de libertação fora da aliança da graça. Não há promessa alguma para quem está fora da aliança. Não há. Mas o que ele faz é uma promessa de condenação. A verdade é que o inferno ele está aberto hoje, debaixo de nós. Espiritual, físico, não sei. Mas se você não tem Cristo para se apegar, os seus pecados estão como chumbo te puxando para baixo. Se apegando em Cristo, a gente caminha para a vida eterna. Que Deus não permita, que Deus dê tempo para nós. Mais tempo. E o que muitos de nós está fazendo é encher o cálice da ira de Deus. A gente vai falar no próximo culto um pouco mais sobre... Continuaremos a série falando sobre a cruz, sobre o Evangelho. Existe um cálice da ira que Jesus bebeu na cruz. Mas existe um cálice da ira de Deus que aqueles que não são parte da nova aliança vão beber no dia do julgamento. Então, como nós falamos, e eu quero insistir, gente, parem de fazer de conta que vocês creem em Jesus e peçam misericórdia. Peça misericórdia para que naquele dia você não esteja entre as pessoas que vão ser julgadas e condenadas. Peça misericórdia para que você não seja rejeitado no dia do Senhor. Deus está retendo a sua ira hoje. Deus está retendo e te chamando ao arrependimento. Um dia Ele vai abaixar as duas mãos e a ira de Deus vai estar posta sobre todos os que estiverem ou que não estiverem na nova aliança. Talvez, acostumados a ouvir sobre o amor, a gente se espante com esse tipo de mensagem. Mas, gente, a eternidade, se a vida é isso aqui, 70, 80, 90 anos, a eternidade é muito além disso.
Existe um Deus justo, um Deus santo, e tudo o que Ele faz e tudo o que Ele é, faz com que o nosso mundo não acabe em pizza. Não vai acabar em pizza. Ou nós somos parte da nova aliança, ou nós não somos. Nós precisamos pedir misericórdia para Deus. Eu não sei se você está entendendo isso, mas não for a misericórdia de Deus revelando a nós quem nós somos, a nossa maldade e a grandiosidade de Deus, se a gente não chegar ao arrependimento diante da mensagem, a gente precisa clamar por misericórdia. Clamar, clamar. Porque é impossível, gente, um Deus santo e justo perdoar pecadores sem pagamento de pena. Ele é justo, Ele é santo, Ele precisa punir o mal. O perdão de Jesus não é algo que a gente apela porque Ele é um gênio, porque eu vou chegar aqui e vou fazer uma oração. Não, é pela nova aliança. O novo coração que nós recebemos fez com que nós agora fizéssemos parte de um novo povo, de uma nova aliança. O grande problema com relação aos nossos pecados, gente, não são simplesmente que a gente faz um pecado aqui, um ali e tal. O problema é que Deus está irado contra toda a injustiça e contra toda a impiedade. Existe um Deus irado contra o mal. Nós precisamos ser salvos dessa ira requerida por causa dos nossos pecados. Precisamos ser salvos. Para a gente terminar, eu queria muito que vocês entendessem isso. Esse contraste que há entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. O que é o arrependimento? O arrependimento é quando nós tomamos consciência de quem nós somos, da nossa maldade. Não há mais desculpas que a gente dá. Eu entendi quem eu sou, eu entendi minha maldade, e a gente olha para Deus e a gente enxerga um Deus totalmente outro. O arrependimento é quando acabou as desculpas, você toma consciência de quem você é. Contraste é nós entendermos que entre nós e Deus há um abismo gigantesco. Por fim, então, Jesus ele veio para os cansados, para os oprimidos, que sabem que são pecadores. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Isaías 61 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para quê? Levar boas notícias aos pobres, pobres de espírito. Enviar-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar duas coisas, gente. Isaías 61, 1-3. O ano da bondade de Deus e o dia da vingança de Deus. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto. Percebam que há aqui a promessa de que haverá consolo, mas também haverá juízo. E para que nós tenhamos consciência da necessidade de salvação, a gente precisa entender a nossa maldade. A gente precisa ser levado ao arrependimento. Se a gente não entender isso, a gente ainda vai achar que merece alguma coisa diante de Deus. E por fim, gente, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e os ouvidos não está distante que não possa ouvir.
As nossas maldades separaram vocês de Deus, e os pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso ele não ouve. Isaías 59. Mas há misericórdia para aqueles que estão na nova aliança. Vamos ficar de pé? Gente, os dois personagens da aliança revelam para nós que é impossível, gravem isso, é impossível haver relação entre Deus e o homem. É impossível. É por isso que diante dessa mensagem a gente precisa clamar por misericórdia. É impossível. Deus é santo, nós não somos. Mas eu insisto, gente, não leve isso como mais um culto, como mais uma pregação. Não leve isso como mais um encontro que a gente fez. Há um tremendo abismo entre nós e Deus. E nós precisamos da misericórdia de Deus para que nós não sejamos destruídos. A ira de Deus é santa, é justa, é perfeita, porque nós pecamos. Mas eu quero que agora, nesse momento, gente, a gente ore pedindo misericórdia. Deus, revela o teu filho em mim. Revela a minha maldade, Deus. Eu entendi agora, intelecto, ok? Revela a minha maldade agora, para que eu enxergue para Deus e reconheça a imerecida vida que eu tenho. Todos os dias que você acorda e respira, agora que você está respirando, isso é bondade de Deus. Nós precisamos tomar consciência de que há um Deus bom, mas há um Deus santo. Peça misericórdia. Não peça justiça, peça misericórdia. Deus, por meio do teu Espírito Santo, me revela quem eu sou. Me traz a consciência da minha maldade. Gente, isso é simplesmente a mensagem mais importante da vida de vocês que vocês vão ouvir. Que não haverá alegria plena se nós não formos parte da nova aliança. E muitos de vocês que estão aqui, se não forem parte da nova aliança, se não receberem um novo coração, vocês serão alvos da ira de Deus. É por isso que eu insisto, clame por misericórdia. Feche seus olhos. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora e peça para que Deus Ele invada o seu coração, que Deus invada a sua mente, que Deus invada tudo o que você acredita. Se você acredita que você é bom, que você é merecedor, ou que você nem precisa de um Salvador, eu peço agora que você peça misericórdia para Deus. Não saia daqui sem orar pedindo misericórdia. A nossa vida é um sopro, gente. Nós vivemos como se fôssemos eternos. Mas a gente está tão próximo do dia do Senhor que a gente nem imagina. Peça misericórdia. Peça misericórdia. Vamos orar.